Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. A depender sempre do horário que você nos ouça, assista, acompanhe aqui. Eu sou Rodrigo Rosal, eu sou vinculado ao DED, Departamento de Educação, mais especificamente a área 1, com a qual lidamos com os componentes curriculares afetos a fundamentos da educação e também políticas públicas, como todo vídeo por dentro desse quadro chamado Rádio Web Entrevista, no meu caso, chamando pessoas de toda a comunidade nossa da UFRPE e de fora dela também, para falarmos dos sentidos da formação humana. Se você me ouve e não me vê, eu sou um homem de 48 anos, eu tenho a pele branca, eu tenho o cabelo castanho escuro, já com algumas mechas brancas, grisalho, como assim se diz. Não uso bigode, nem uso barba. Tenho aproximadamente 1,70 m, 71 kg. Nesse momento, trajando uma calça escura, mais para cinza, para preto, e uma camisa estilo polo verde, verde claro. Agradeço, como todos os vídeos, porque é genuíno isso, a presença, o compromisso, a entrega, o cuidado, o acolhimento de Eliezer e de Alana, que dão corporeidade, que dão vida, que dão, para mim, que dão a cara de quem organiza, conduz a rádio web da UFRPE. Por dentro desse quadro dos sentidos da formação humana, eu venho conversando, eu digo conversa / entrevista, porque eu vou perguntando, mas como vocês, se já assistiram outros vídeos, vou me guiando a partir do que a pessoa que aqui está vai entregando e vai dando. E intuitivamente a conversa sempre vai seguindo esse tom. Então, hoje aqui, a gente tem quem vai fazer junto conosco a entrevista, a conversa que encerrará esse ciclo de 2024. Estamos numa terça-feira, por volta das 15 horas, aqui na Rádio Web, no segundo andar do Bloco B do DED, e é o dia 17/12 de 2024. Com essa conversa, entrevista de hoje, como dito, encerraremos esse ciclo quase juntamente com o semestre, que vai dar uma pausa a partir da sexta-feira, dia 20, e retomaremos em janeiro o semestre no dia 20, que é uma segunda-feira, e possivelmente nessa semana já com outra pessoa para conversar aqui conosco. Quem está com a gente é o professor Walter, que, como eu faço com todas as outras e com todos os outros, que ele se sinta bem-vindo, que se sinta à vontade e do seu jeito pode se apresentar para quem nos escuta, já refletindo, pensando sobre a única pergunta que eu digo que é igual para todo mundo, que é a que abre. Como foi, como está sendo até agora, o seu processo, a sua caminhada, a sua jornada de humanização, de formação humana, que é o que dá o título a esse nosso quadro. O que você quiser destacar, Walter, quer seja aspecto escolar, não escolar, aí você é quem segue o tom. Muito obrigado mais uma vez, seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Eu agradeço o convite, professor Rodrigo, de estar aqui num ambiente que para mim é bem confortável, né? Nós também participamos diretamente aqui com o Alana, Eliezer, em alguns momentos aí dentro da rádio, em um quadro, né? Dicas agroecológicas. Bom, essa pergunta é muito significativa para mim, né? Que eu tenho uma origem humilde, né? Filho de mãe solteira, eu e minha irmã, e minha mãe que não teve uma formação, né, no nível superior, estudou até o ensino médio, mas se preocupou, né, com a nossa formação. Então a gente, desde criança, né, com ela como pai e mãe, né, ela nos deu a educação. Ela vinha de 15 irmãos, uma família muito grande, não é? E há pouco tempo, né, apenas eu e minha irmã conseguimos atingir, né, o ensino superior, porque minha mãe sempre se preocupou. A gente estudou numa escola que não era a nossa realidade, uma escola muito tradicional aqui em Recife, que é o Colégio Marista, né? Então ela nos deu uma condição que ela não teve,
não é? E isso fez com que mudasse, né, o nosso futuro. Eu digo que a educação mudou o meu futuro e o da minha irmã, né, vindo de uma preocupação anterior da minha mãe, né, que, repito, foi minha mãe e meu pai, né? Então é basicamente isso. Isso nos deu, não é, uma jornada aí de formação, eu acho que mudou, né, a nossa caminhada, né? Eu poderia, no ambiente onde eu me criei, né, eu poderia ter era mais fácil outros caminhos, mas o caminho que foi trilhado foi da educação mesmo, né? Entrar terminar os estudos, né, do ensino médio, entrar na universidade, trilhar, né, todas as etapas de graduação, pós-graduação, e hoje estar aqui lecionando numa universidade onde eu fui aluno, né? Passei 11 anos aqui dentro dessa universidade como aluno. Muito bem. Eu quero, se você quiser também julgar que é válido, ouvir um pouco mais dessa relevância, como você fala, da senhora sua mãe, que foi a figura presente como pai, como mãe, e acho que, não sei se você concorda, essa palavra, esse termo que eu vou usar, que amou, que cuidou de você e de sua irmã. Então, a pessoa que externou de várias formas e de maneira inconfundível em tradução de gestos de carinho, cuidado, incentivo, encaminhamento, foi a senhora sua mãe, que não só com você, mas com sua irmã. Inicialmente eram vocês três em casa, só para que eu entenda isso. Era assim a sua conformação familiar? Sim, sim. Vou dar o nome, né, da minha mãe, Maria de Lourdes Ferreira Guedes de Oliveira. Não é? Então, a minha história não é que eu não tive pai, mas eles se separaram quando ela estava grávida ainda de mim. Então, há 48 anos atrás, né? Também, tenho 48 anos também. Então, ela separou-se, né? E assumiu esse compromisso de estarmos, né? Não digo que meu pai não esteve presente, né? Ele sempre foi uma pessoa que a gente tinha acesso, que ela também permitiu isso, né? A gente ter esse contato. Mas era esse núcleo familiar desde do meu nascimento, né? Eu, minha mãe e minha irmã. Entendi. Você disse que estudou em uma escola, colégio, e citou o nome tradicional aqui em Recife, que não ia estar, no primeiro momento, no horizonte de possibilidade da sua realidade econômico-financeira àquela época, mas que sua mãe se empenhou para que vocês, nesse sentido, pudessem ter uma educação escolar, porque não escolar ela já lhe dava em casa, né? Mas uma educação escolarizada que, naquele momento, naquele recorte, na cidade de Recife, era uma das escolas realmente mais conceituadas, não só pelo... Estou dizendo isso porque se você estiver se referindo ao colégio marista que funcionava na Boa Vista, era lá, era esse colégio, né? Não é o São Luís, que também é da mesma rede, que são os irmãos maristas, né? De Marcelino de Champagnat. Então era esse da Conde da Boa Vista, anos 80, 90, onde você teve o seu processo de escolarização. Você entrou lá desde a mais tenra idade, 4, 5 anos, e seguiu até o ensino médio. Só para a gente ter uma ideia de tempo. Quanto tempo você ficou lá aproximadamente? Isso, eu entrei na alfabetização mesmo, né? Eu e minha irmã como bolsistas, tá? Então, até a 7ª série eu consegui permanecer como bolsista. Minha irmã, como era mais velha, quando ela já estava no ensino médio, né? 2º, 3º ano, né? Então ela continuou e terminou. Mas eu, na 7ª série, mesmo na condição de bolsista, eu não pude mais continuar na escola. Mas eu acho que foi uma base muito importante dentro da minha escolarização. Porque eu digo isso porque dali eu migrei para a escola do governo, não é? Então eu estudei no Oliveira Lima, ali na Manuel Borba, aqui no Recife, também uma escola muito boa. Mas o que eu quero dizer é que a base foi muito forte, porque na época não tínhamos programas do governo, políticas públicas, né, para inserção de pessoas, né, por exemplo, cotas, né, raciais, por exemplo, no meu caso, não existiam. Então eu tinha que concorrer a um vestibular, né, na época, e eu passei nos cursos que eu queria,
na engenharia civil na UPE e agronomia na UFRPE. Então, de primeira, né, vamos dizer assim. Então, eu acho que a base foi muito forte do Marista, tá? Porque eu consegui concorrer amplamente porque eu estudei numa escola boa, né? E a gente vê que hoje tem uma necessidade de programas, né? Políticas públicas para a inserção de pessoas que vêm de uma escola do governo, por exemplo. Entendi. Eu citei isso porque eu tive primos também, né, que vieram de condição financeira, econômica também muito difícil e que conseguiram estudar com bolsa. Minha prima era atleta, o meu primo não. Minha prima chegou até o final do ensino médio lá e deu realmente uma base muito boa, não só na questão técnica, conteudística, mas na questão humana, falando também. Você chegou ao que era antigamente, na nossa época, né, chamado de ginásio, né, que hoje seria o ensino fundamental 2, você chegou até a 7ª série. Isso. Então você fez a 8ª série e o científico, que hoje é o ensino médio, né? A nomenclatura nos últimos 18 anos, 15 aproximadamente, foi reformulada. Então hoje é educação infantil, ensino fundamental, que se divide em 1 ou 2, ou anos iniciais e anos finais, e ensino médio. Na nossa época, alfabetização, aí depois primário, ginásio e científico, não é isso? Isso, exato. Bom, você disse que você passou em engenharia civil na UPE, Universidade do Estado de Pernambuco, e em agronomia aqui na UFRPE. Isso. Você fez as duas, você concluiu as duas, você optou por uma. Fala um pouco desse, porque eu estou dizendo isso que você disse. Agora, depois de 11 anos aqui, eu sou professor de uma das casas ou de escola superior que lhe formou, né? Então, depois eu vou querer saber um pouco como é que se construiu e se mantém parte da sua identidade humana e profissional, que você se identifica, como eu também, como um educador. E, como sendo educador, um professor de carreira, né? Você veio para agronomia aqui e para civil lá. Finalizou os dois. Conta um pouco aí essa parte para a gente. Não, eu quando ingressei em agronomia, que foi logo na primeira entrada, então eu me identifiquei com o curso, não é? E repensei se iria fazer os dois cursos simultaneamente, né? Mas eu vi que não era assim o ideal. Então eu abri mão, não me matriculei, não é, na UPE e permaneci na agronomia. Então esse foi, eu acho que, e me identifiquei muito com o curso, né? Aqui, mesmo não tendo nenhuma relação com as ciências agrárias, mas era um desejo, algo que vem, que a gente não entende, né? Uhum. Essa identidade com o curso. E eu fiz a opção correta. Então, só por ser agronomia, na UFRPE. Entendi. Mas com consciência, porque você curtiu, foi uma escolha que você fez, pela identificação. Isso. Pelo que eu estou entendendo, que veio se formando, se consolidando nessa época e que se mantém ainda hoje. Porque é a sua área, a atuação, não é? Aqui dentro, inclusive. Só para situar também quem nos escuta, esse seu período de curso aqui foi aproximadamente de quando até quando? Os anos? Eu entrei em 1995, 2 e terminei em 2001. Certo. À época, o curso de agronomia tinha 11 períodos. Então, era um curso de 5 anos e meio. Pois não. E sua experiência como aluno de graduação aqui, na segunda metade desses anos 90 e no comecinho dos anos 2000, então você se formou, vai fazer daqui a alguns meses 25 anos, você se formou aqui. De quando você se formou, né? Não sei se o seu mestrado, o seu doutorado foi aqui também, na Rural? Só o mestrado. Pronto. Então, quando você saiu da graduação, né, que veio fazer o primeiro curso de pós-graduação aqui, mestrado, e depois você entra como professor, o que é que você vê em termos de estrutura física, em termos de organização mesmo da instituição, também de como ela tem sido afetada positivamente ou não pelas políticas públicas como um todo, né? Na virada dos anos 2000, 2003, primeiro governo Lula, depois segundo governo Lula, começam a ser aprovadas as leis que vão, assim, ao menos do ponto de estrutura jurídico-política, assegurar o ensino da história e da cultura dos povos indígenas, africanas, afro-brasileiras. Daí vem a educação das relações étnico-raciais, né, que colegas
do nosso departamento, vinculados à área 1, que é a minha área, geralmente ensina. Então, essas leis de 2003, 2006 e mais para frente, junto com a lei de cotas que você falou, são exemplos de políticas públicas. Quando você lembra a rural, há 25 anos, quando você se formou, e a rural, quando você entrou aqui como professor, qual foi o ano que você entrou aqui como professor? A minha trajetória é bem diversa. Eu comecei em 2004, quando eu fazia doutorado lá em Minas Gerais, em Viçosa. Eu passei para concurso lá, certo, como professor substituto, fiquei 2 anos, aí fui para o Pará e fiquei lá 6 anos na UFPA, Universidade Federal do Pará, em Marabá, e depois consegui redistribuir para Serra Talhada, já na unidade acadêmica aqui da Rural. Fiquei 10 anos e agora estou desde 2019 aqui na sede, em Recife. Então tenho assim, uma experiência de diversas universidades. Mas veja, vim pular da Rural, já que você falou da UAST, Unidade Acadêmica de Serra Talhada. A UAST, vamos dizer, isso foi em que? 2004? 2009. Cheguei, final de 2009. De 2009 a 2019, você estava lotado lá. Mas faz parte da UFRPE. Isso. Aí na sede, por onde você se formou na graduação, que foi aqui, você está aqui há 5 anos. Isso. Pronto. Você está o que você quiser. Pode pensar na UAST, pode pensar aqui. Quer destacar alguma dessas políticas públicas que eu disse, ou quer ir por outro caminho? O que é que você gostaria de destacar se você compara quando você estava recebendo um serviço público de uma educação supostamente de qualidade, socialmente referenciada, pública, gratuita, como a gente fala, e quando você assume, pelo menos na UAST, né? Que aí a gente já está falando de quase 10 anos depois de você formado, 9 anos depois de você formado. Mudou alguma coisa? Mudou o perfil e a atitude dos estudantes de graduação, quando você lembra de você e de seus colegas e vê os que foram seus alunos na UAST e são aqui, como é que você sente a vida universitária, olhando um pouco esses 2 instantes? O que é que você começaria destacando, Walter, por favor? É uma pergunta bem complexa, mas eu vou tentar, como me permitiu, né, à vontade. Eu acho que como aluno, hoje, as condições são mais favoráveis, né? A gente tem muitas políticas, tanto governamentais quanto institucionais, né, vinculadas a elas. Então, a minha graduação ela não foi fácil, não é? Eu vim ter a primeira bolsa de graduação, né, de iniciação científica no 7º período, numa área que eu gostaria. Mas para eu permanecer aqui na universidade, eu tinha empregos fora. Então eu trabalhei no Porto do Recife, na balança, de 7 da noite às 7 da manhã, e vinha aqui para a universidade estudar, porque eu estudava de manhã. Aí quando eu consegui essa primeira bolsa de iniciação científica, aí eu larguei esses serviços, né, que eu precisava para me dedicar exclusivamente ao curso. Aí foi que eu consegui evoluir, né, no setor de entomologia aqui da universidade. Mas hoje você entra, o aluno já tem o PAI, né, Programa de Ingresso, de Assistente ao Ingressante. Nós temos aí as casas de estudante, né, bem ativas. Temos hoje o RU bem mais acessível, né? Então, muita coisa, muitos programas de bolsa, de extensão, de iniciação científica, várias organizações de fomento, né, a nível estadual e federal. Então, hoje está muito mais tranquilo. Por outro lado, vou dar um exemplo, quando eu entrei na minha turma, então eram 40 vagas, na minha nota ainda tenho esse jornal, quando saiu da Covest, né, o resultado, eu fiquei na 36ª posição. Mas dos 40 que entraram, 36 se formaram também. Então, eu acho que quem estava entrando através de um processo seletivo, de escolha logo, né, tinha uma afinidade maior com aquele curso, né, e seguimos juntos, né, muita gente se formou. Hoje a gente vê poucas pessoas se formando. Uma turma que ingressa, eu acho que muita gente, não vou dizer o percentual aqui, mas muitos ficam para trás, ficam para trás e se formam em outras turmas. Mas eu acho que o vestibular, por ser uma opção mesmo, naquela
anterior, né, de vocação mesmo direta, era assim, você tinha o desejo mesmo de entrar. E mesmo diante das dificuldades, você permanecia. Né? A gente não pode comparar hoje as condições, né, da sociedade em si, né, que mudou muita coisa, né? Mas eu acho que hoje está mais fácil a questão da assistência estudantil, tá, do que a época que eu estudei. Fazendo um paralelo com a UAST, por exemplo, o curso de agronomia que eu dou aula, a UAST, esse processo de interiorização das universidades, foi uma política governamental muito assertiva. Porque a dificuldade de um aluno, quem vai cursar agronomia e tem afinidade, são filhos de agricultores, pessoas que têm relação com a terra, né? E eles tinham que vir aqui para cursar. E a UAST, hoje lá, né, fazendo isso há mais de 10 anos já formou um grupo, um coletivo docente e discente com maior afinidade. E hoje se formam muito mais alunos de agronomia lá, concluem seu curso, do que aqui na sede, por essa afinidade. Tá? E eu acompanho nossos egressos, eu tenho um grupo do WhatsApp com quase 200 egressos da UAST. Esse tempo que eu fiquei lá, hoje tem muitos professores na universidade, os 200, 95% deles estão empregados cursando não, atuando como agrônomos, né? Porque estão numa região que demanda muito. Não tem essa relação. Universidade, sociedade e mercado de trabalho, né, ali é muito mais forte e intenso do que aqui, tá? Apesar que o agrônomo, como eu puxei a agronomia, tem muita demanda atualmente, né, no mercado de trabalho, tá? Mas eu puxo isso das políticas públicas. Perfeito. Então, veja do que você falou. Políticas públicas de assistência estudantil. Você falou do PAI, né? Que é o Programa de Apoio de Assistência ao Ingressante. Né? Você citou, ao lado disso, tem a residência universitária, que aqui está sendo, claro, sempre pode melhorar tal, mas está sendo bem mais cuidada, olhada e está conseguindo receber mais alunos também. O RU, que não, você foi aluno há 25 anos, você se formava aqui, mas desde que eu cheguei, antes de eu chegar, eu fui substituto da Rural em 2002. Ensinando legislação agrária, no antigo e extinto DLCH, Departamento de Letras e Ciências Humanas. Aí passei um ano, mas depois saí porque quis ir para a UFPE para ser substituto lá, enfim. Então, quando eu volto para aqui, né, quase 21 anos depois de eu ter saído, você vê uma estrutura física de prédios que não tinham na época que hoje tem. Né? Isso é também um processo de reestruturação das universidades, uma outra política pública que você escolheu e de interiorização, de capilaridade, de ramificação da presença do serviço público, da educação no interior, agreste, sertão, etc. Aí você cita a UAST, reforça também a questão da identificação do aluno com o curso. Você diz, na minha turma, se entravam 36, saíram 36. Né? Hoje eu já vejo isso um pouco diferente em razão, talvez, não só, mas incluindo isso, do formato por meio do qual os alunos estão tendo acesso ao ensino superior. Se tiver alguma coisa que não combina, você me diga. Eu estou tentando ver se eu estou compreendendo tudo, porque foi muita informação relevante que você trouxe. Aí você diz, e lá há uma relação dessa identidade dos filhos de agricultores, não que sejam os únicos, mas majoritariamente pode ter esse viés, pode ter esse perfil, com o curso, né, e com a dinâmica econômica da região também. Então, 95% dos egressos que você acompanha do período que você esteve lá por 10 anos estão empregados e na área. Então, isso é uma trajetória espetacular. Né? 5 anos aqui. O primeiro para o segundo ano atravessado pela pandemia. Quer destacar alguma coisa desse cenário ou não? Quando eu digo isso, eu digo, poxa, a pandemia machucou muita gente, maltratou, matou muita gente. O rebuliço político que a gente viveu junto. Mas me dá a impressão da gente não deixar passar esse acontecimento social, histórico, epidemiológico, humano, escambau, que chacoalhou o mundo e a gente no meio deles, de repensar certas coisas, Walter. Certos encaminhamentos, dinâmicas
de trabalho que me parece que às vezes ficaram o mesmo que era antes da pandemia. A gente podia melhorar, humanizar um pouco mais, né? Porque vem a lei que regulamenta alguma coisa, mas a gente tem algum grau de liberdade, não sei se você concorda, para materializar as coisas aqui. Então, as resoluções internas, é disso que eu estou falando. Isso se aplica para rural e para qualquer outra, né? Como é que foi você chegar aqui há 5 anos atrás, 2019, a pandemia veio, né? Rebateu ou rebate na sua compreensão de mundo de maneira significativa? Ou não, Rodrigo, pela própria história de vida que eu tive, o que eu já vi eu continuei vendo, então eu não precisei mudar muita coisa. Faz você pensar a dinâmica da aula, a relevância da universidade, a interação entre os colegas e entre a gente e os alunos e a comunidade universitária como um todo. Quer falar alguma coisa disso? Quer dar algum destaque a isso? Porque eu estou pegando a sua linha do tempo. Você chegou, 2019, 2020, a pandemia vem. Qual foi o impacto disso no seu caminho aqui, Walter? Como é que você viu isso? Como é que você vê isso? Eu vou puxar desde toda a minha trajetória. Tá. Quando eu fui estudar fora e passei num concurso distante, o meu desejo era sempre voltar, mesmo estando em condições econômicas melhores. Porque lá no Pará eu fui diretor no campus lá de Marabá, não é? Então a gente estava montando uma estrutura para a criação da Universidade Unifesp. Quando eu saí, isso se concretizou. Eu estava bem estruturado profissionalmente, mas tinha o meu vínculo familiar. Então eu vim para a Serra Talhada, né? Tive a oportunidade de vir para rural, mas foi muito difícil, né? Um processo de remoção que eu pedi foi negado, mesmo tendo 3 códigos de vagas, e não consegui vir. Nesse interim de 5 anos nasceu minha filha, né? E ela nasceu com espectro autista, e entrei com um processo, e mesmo perdendo esse de remoção via judicial, eu entrei com o meu direito, né, tratamento dependente, e consegui vir. Não fui para a agronomia, porque tinham negado eu vir, e como eu vim por força de lei, né, mesmo administrativo foi argumento, eu vim para o Departamento de Educação para um curso que estava se iniciando em 2019, a agroecologia. E venho porque a nossa história, né, nossa história não é apagada. Então eu tinha colegas aqui que me acolheram, porque dentro da minha, não era por questões pessoais, mas de conhecimento, de formação, porque colegas que atuaram comigo, que viveram comigo a nossa graduação juntos, né? E coincidentemente eu encontro alguns aqui, né? E quando eu cheguei me acolheram, né, bem. Mas voltando, eu queria vir para meus pais, né? Até meu pai também, minha mãe já com idade, minha mãe vai fazer 76 anos, e eu gostaria de vir, né? E meu pai passava por um processo muito difícil, né? Mesmo a gente não ter vinculado, mas ele vivia só, né? E quando eu voltei em 2019, aí coincidiu que ele, por complicações de saúde, né? Diabetes, amputou a 2ª perna. Então ele ficou 1 ano dentro da minha casa, né? E na pandemia ele se foi, né? Aí não vamos entrar em detalhes assim, porque foi a pandemia, ele morreu de Covid, mas porque de uma complicação do diabetes, né? Pois não. Inclusive eu também peguei essa Covid, então foi muito marcante. Era eu enterrando meu pai e no outro dia eu caindo, né, também, né? Até chegar ao ponto de ser internado também. Então foi um momento difícil, né? De eu estar na minha casa, a gente tá junto, mas eu dormia do lado de fora, né? Porque eu fui acometido, né? Por estar no ambiente hospitalar. Então eu passei 20 dias, né? Na varanda da minha casa. Então foi muito marcante. E a universidade, vindo para o lado da universidade, eu acho que a gente teve um suporte, né? Assim, o isolamento, né? A gente se afastou, mas no retorno pós-pandemia, a universidade fez, né, as suas ações, né? Eu digo isso porque a gente submeteu um projeto de extensão no BEX Covid, tá? Que foi um programa que a universidade fez, e utilizamos um projeto chamado difusão de informações, né? Não lembro aqui, usando a tecnologia, né, da comunicação. Então,
o nosso público-alvo eram os agricultores. A gente mandar, né, foram, acho que, dezenas de vídeos, né, que eu contei aqui com a Alana, Eliezer e um bolsista, e a gente produziu esses vídeos para orientação mesmo, de coisas básicas, né, como é que se diz assim, do dia a dia, né, do período de pandemia. Mas era mais ou menos isso. Eu acho que foi muito importante a universidade, o acolhimento e o governo, né? A gente passou por nós fomos privilegiados, né? É verdade. De estarmos nas nossas casas. Isso. E tendo os nossos salários, né? Assegurados. Voltamos num regime de período letivo, né, excepcional, dando aulas remotas. Isso. Né? Então foi muito importante, tá? Mas realmente foi um momento que, assim, eu nunca imaginei passar, né? Viver como a gente viveu, o mundo, né? Viveu essa pandemia. Entendi. Mas foi marco significativo para mim por conta do falecimento do meu pai, né? Pois. Depois de 40 e tantos anos, o mundo gira e ele concluiu seus últimos dias dentro da minha casa, né? Então foi muito marcante isso para mim, tá? Eu agradeço você compartilhar isso, né? E meus sentimentos, apesar desse tempo, mas quando a gente fala, o passado se torna presente, né? Isso, é. E, ao mesmo tempo, você destaca tanto o aspecto existencial, ou espiritual, ou afetivo em relação ao seu pai, como logo depois você ter que se cuidar e resguardar a sua família, dormindo do lado de fora do contato com eles, justamente para preservá-las e preservá-los, né? De não transmitir Covid, que você foi acometido, como você disse, e destacando que, apesar de um desgoverno que a gente estava vivendo, a gente pode dizer assim, mas pelo menos o salário, a função básica, a remuneração nossa assegurada, a gente podia ter um pouco de paz nesse sentido para se cuidar e para cuidar de quem estava necessitando. Então, quase a parte final que você disse, vocês aqui na rádio, você utilizou a rádio para fazer um programa de difusão de informações básicas para os agricultores. Foi no ano entre 2020 e 2021? Isso, foi isso? Isso, exatamente. Aí você veiculou como um programa extensionista e a equipe aqui junto com você tinha a função básica, eu queria entender só essa parte final, assim, se eu compreendi bem, de orientação básica de autocuidado para as pessoas que estavam na condição de agricultor vivendo esse período de pandemia. Foi isso, não é? Isso, não era questão ligada assim a cuidado com a terra, não, era de autocuidado. Como é que eu me preservo, como é que eu fico bem para esse público que vocês fizeram. Exato. Excepcional. E desde então, 2022, eu me identifiquei muito com o papo que você disse, porque também eu, que sou aqui de Recife, nascido e criado do estado de Pernambuco e tal, eu vivi 9 anos na UFPB, né? E fui muito feliz lá. Mas minha vontade era de vir para cá. Então, no meu caso, eu não podia pedir remoção, mas houve uma chance, que você sabe que é rara, é incomum, de uma pessoa com formação assemelhada, num departamento co-irmão, como a gente diz, eu era de lá, educação, e ele daqui, a gente fez o que juridicamente se chama redistribuição por reciprocidade, permuta, é conhecida assim também. Então, eu cheguei aqui no dia 3/12 de 2021 e realizei uma coisa inédita. Você fez coisas inéditas, como você está dizendo aqui, nesse cuidado veiculado através de programas de rádio, não é isso? Eu estou entendendo, para esse público. Eu tomei posse virtual, remota, eu nunca tinha feito isso, Walter. Isso foi no dia 3/12 de 2021. E a volta à presencialidade nossa aqui, aí você já estava aqui, também ela foi híbrida. A gente começava meio que com uma turma de graduação e com 2 turmas remotas. Isso foi minha realidade entre fevereiro e junho de 2022, há 2 anos e meio atrás. Na virada para julho a gente retoma a presencialidade toda. E você desde então vem fazendo outras inserções aqui na rádio. Você quer fazer algum link com isso? O quadro o espaço que você usa aqui na rádio continua se dando de que forma? Qual é o significado para você fazer isso aqui? Fala um pouquinho disso. Bom, Rodrigo, quando eu cheguei aqui, né, então me identifiquei muito, né, com a Eliezer e a Alana aqui na rádio, porque a gente faz parte da área 4, né, extensão rural. Uhum. Então, quando a gente chegou aqui e eu vi esses programas, né, e eu sou agrônomo e mais na área técnico-produtiva e trabalho com manejo de pragas.
que é um problema dentro da agroecologia. Como a agroecologia não utiliza os métodos convencionais de controle, né, que é o uso do agrotóxico, né, a gente tem outros métodos alternativos. E quando a gente não utiliza, quando tenta se buscar um meio mais saudável, né, então ocorrem pragas, doenças. Aí a gente se reuniu e começamos a fazer os vídeos, né? O agricultor também mandava as perguntas, né? Que praga é essa? Como é que controla? A gente respondia, era um quadro também bem interessante de interação. Então, foi nesse sentido. Aí, alguns vídeos bem, assim, bem visualizados, né? A gente tem uns vídeos que está chegando a 200 mil visualizações, né? E outros que tem 5 mil, 6 mil. A gente não é youtuber, né? Mas a gente, atendendo a essa demanda do próprio agricultor, que é a realidade dos outros. Então, a gente passou, eu lembro muito bem sei lá, 2 mil inscritos, fomos para 10 mil, né? Passamos 10 mil inscritos, né? Então, eu me identifiquei muito, né? Com o trabalho aqui da rádio. E eu, como lá em Serra Talhada, vivia muito no campo, e chegando aqui não era uma realidade para mim. Então, através dos colegas, né, do Núcleo de Agroecologia e Campesinato, que é o NAC, né, me envolvendo em alguns programas, fui conhecendo, né, a realidade daqui, da região aqui, mais da zona da mata. E hoje a gente está atuando. Né, parei de fazer alguns vídeos agora, porque faz 1 ano e pouco que eu estou na coordenação do doutorado em agroecologia, né? Então limitou um pouco essas novas, né, gravações, mas estou com muito desejo de voltar, porque teve até um caso que eu gostaria de relatar. Fique à vontade. No Congresso Brasileiro de Agroecologia, em Sergipe, não o último, né, o penúltimo. Que foi em quando? 2023? Acho que foi 2000, não, ele é bianual. Bianual, ok. Aí eu não lembro, 2020, eu não lembro o ano aqui, mas foi em Sergipe. E eu e Eliezer andando e eu conversando com Eliezer. Aí uma moça, uma agricultora, né? Aí disse assim, eu conheço essa voz. Aí eu virei para trás e ela disse, você não é o professor da Rádio Web Agroecologia? Aí eu disse, eu achei marcante, né? Ser reconhecido pela voz, não pela fisionomia, né? Então foi marcante, mostrando assim que a rádio tem um alcance, né? Tem um alcance. Né? E a pessoa reconhecer você pela voz, porque ela estava atrás de mim. Então, pela voz foi que ela me reconheceu. Ela reconheceu. Né? Então, eu achei isso assim marcante, né, pra gente. Muito bem. Então, eu estou imaginando, por exemplo, se você disser, eu não estou, vou dizer assim, nos últimos meses você não está com a regularidade que vinha tendo com os vídeos, porque você está envolvido com a outra demanda que é igualmente séria e importante, que é o doutorado vinculado ao curso de agroecologia. É isso? Só para eu dizer correto. Que se realiza presencialmente, aqui na UFRPE, só para quem estiver ouvindo ficar assim atento, se você quiser falar disso também. Sim, o curso de doutorado em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial, Rodrigo, ele é uma associação entre a Univasf, Universidade Federal do Vale do São Francisco, a UNEB, que é a Universidade Estadual da Bahia, e a UFRPE, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Nós temos anualmente 3 turmas que ingressam nessas 3 universidades. Aqui na Rural, ele é presencial, num regime que a gente chama de alternância. O que é isso? O aluno ele vem, como é um doutorado profissional, ele vem uma vez por mês aqui presencialmente, tá? E a gente faz as disciplinas nesse momento. E temos um regime chamado imersão, que é a parte prática, onde a gente viaja, né, para as regiões aqui de Pernambuco para desenvolver essas temáticas, as disciplinas, né, conteúdos do curso. Uma coisa importante que de 11 a 13 de dezembro, agora recentemente, né, tivemos o 2º Congresso Internacional de Agroecologia e Desenvolvimento Territorial. Tivemos 700 inscritos, mais de 700 inscritos, mais de 200 trabalhos apresentados. Excelente. E mobilizou muito aqui a universidade. Trouxemos 12 renomados pesquisadores, né, da agroecologia a nível mundial, tá? Junto com os nossos nacionais, né? Então foi um momento marcante aqui para a gente. Então essa demanda que ocorreu, né, que fora isso tem a questão administrativas, né, do curso, como você que é professor sabe como é que funciona, né, aqui na universidade.
mas estou com muito desejo de voltar. Tá? Já marcamos diversas vezes, mas não concluímos, né? Então, pelo menos, esse instante de hoje está dando para você um saborzinho de retorno, de certa forma, né? Muito bem. Veja, só para não ficar registrado errado, então você atualmente está como coordenador do programa de doutorado, não é isso? Isso. Muito bem. Tem algum vice-coordenador? Você quer destacar algum outro colega? Tem. Nós temos hoje como vice-coordenador o professor Anderson Fernandes de Alencar, que é da UFAP, que é a Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, que era antiga nossa UAG, né? Sim. Lá em Garanhuns. Ele é o nosso atual vice-coordenador. Muito bem. Excelente. Veja, você não falou, não sei se você quer também, quer que fale disso, mas eu vejo muitas vezes você destacando as propriedades do mel, né? Você coloca no nosso grupo, tá assim, então você lida diretamente com isso, é uma das suas expertises, você vê alguma necessidade de falar isso pelo ponto da própria, não sei se eu vou expressar corretamente, cadeia produtiva econômica, qual é a importância disso? Isso rebate na humanização das pessoas que estão envolvidas nisso. Você julga relevante falar nisso também? É porque eu estou tentando me lembrar de tudo que eu consegui acompanhar um pouquinho o que você também faz. Sim, eu sou entomologista. O que é entomologia? Né? É a ciência que estuda os insetos. Então, a abelha, né, por ser um inseto, e eu atuar lá no sertão, eu tive relações com os apicultores lá de Serra Talhada e Bimirim, que é um grande polo apícola de produção, né? Então, quando eu vim para cá, eu ainda mantenho contatos com os apicultores, não é? E eu compro mel para mim. Mas como eu vi que aqui em Recife o pessoal desconfia muito da questão da qualidade do mel, da segurança, então quando eu compro para mim, aí eu digo, ó, comprei a mais quem quer, né? Entendi. Então repasso num preço justo, né? E um mel que tem qualidade, né? Então, e própolis, né? Então eu digo assim até, que muitas vezes vem um produto e as pessoas não, vamos dizer assim, não aproveitam. É igual, vou entrar por outro ponto, a nossa Ecofeira. Aqui, todas as terças-feiras, nós temos agricultores que se deslocam dos seus municípios, vêm ofertar para nós um alimento saudável, sem agrotóxico, né? E muitas vezes a comunidade não honra, né, esse trabalho desses agricultores, né? Então a nossa feira ainda precisa muito ser visitada, porque estão ofertando aí qualidade, saúde, e as pessoas que estão aqui não estão aproveitando, né? Pode-se chegar o tempo dela não mais acontecer. Então o mel, o própolis que eu trago é porque eu quero ofertar aos colegas do departamento, né, um produto que seja garantido, tá, de sua origem, que eu conheço, né? Seu Agemiro lá de Bimirim, que eu pego dele, né? É um dos meus que hoje tem a certificação, né, a nível estadual pela Dagro. Então é o meu certificado, né? Que eu acho que é um único, né? Não posso me enganar, mas é um dos que eu conheço que tem a certificação. Então é isso, eu trago, compro para mim, mas oferto para os colegas. Veja, falou do mel, aí você lembrou da Ecofeira. Eu preciso fazer um registro e um meia-culpa, como a gente diz. Sempre você coloca, né? E se eu estiver errado, me corrija, mas o nome que vem à minha mente, Orasa, professora Orasa, isso. É uma instigadora, mobilizadora de participação dessa feira também. Estou citando os dois só porque ela é a quem eu me lembro agora, mas todos os que venham fazer parte, direto ou indiretamente, da feira, o meu respeito. E, apesar de envergonhado, mas eu registro. Eu sou um dos que ainda não compareci. Então eu preciso, e não tem justificativa nenhuma, não é nada, é pura falta de rotina, né? de incluir na minha rotina essa visita aqui, porque eu tenho certeza que do ponto de vista cultural, econômico, formativo, nutricional, é fantástico, né? Então eu assumo, pelo menos no que diz respeito a mim, eu não fui ainda, né? E não, para não ter mais desculpa para não ir, e a oportunidade, veja, eu me lembrei de uma questão do mel. E espontaneamente você falou da feira, que é um movimento semanal, às terças-feiras pela manhã, salvo engano, fantástico, que acontece aqui perto de onde a gente está,
né, perto a entrada da quadra de educação física, o SEGOI, a vigilância, naquele espaçozinho que tem, não é ali que se monta? Exatamente. Pois é, então eu não posso dizer assim, venham, mas posso dizer, mas desde que eu também venha. Eu me comprometo na sua frente, na Dialândia, de quem nos ouve, que eu vou visitar sim. Isso aí é sério, porque é o que ele falou, né? A gente incluir na rotina algo que é relevante, que faz parte do fortalecimento desses atores como um todo que estão aqui, e parte da nossa formação humana. Isso. Você falou do seu pai, da sua mãe, da sua família, da Covid, um pouco da sua história, do seu percurso. Você citou, e eu sempre refiro com muito respeito a qualquer área mais familiar, da sua filha, né? Você quer destacar alguma coisa nesse sentido? Você disse, Rodrigo, ela tem também a experiência de uma pessoa que convive com o TEA, o transtorno do espectro autista. Eu ouvi bem isso? Muito bem. O que é que você destacaria em forma quando eu falo isso, nunca é com um olhar assistencialista, capacitista, não. Mas o que é que de força, potência, né, no ser dela, né, você vai falar dela porque é ela que está perto assim de você, que a convivência com ela transmite para você, né, no que é que isso te fortalece ainda mais, te instiga ainda mais. Você quer falar alguma coisa a respeito disso também? Claro, né, é muito importante a gente falar. Eu sou, né, evangélico e acredito muito, não é, nas promessas de Deus que tem na nossa vida, né? E em muitos momentos eu já senti essa presença de me revelar coisas também, inclusive, tá? Então eu tenho fé. Sim. E minha filha, ela foi assim vamos dizer assim, um instrumento de Deus, né? Para a gente chegar onde a gente chegou aqui, porque eu me senti injustiçado, sabe? Institucionalmente. Eu não levo isso para a vida, mas me senti injustiçado. E veio minha filha, não vejo ela com problemas, assim, ela para mim é normal, mas tem, né, essa condição, que não é uma doença, é uma condição. Isso. E ela tem nos ensinado muito, durante esses 7 anos que ela fez, dia 15 agora, né, há 2 dias atrás, 7 anos de idade. E ela vem nos ensinando muito, né? O cuidar mesmo. Então, todas as quartas-feiras, amanhã, eu e minha esposa, a gente se dedica às terapias dela, né? Que são várias. Mas desde os 6 meses, né, que ela está aqui, que estamos aqui praticamente. Tá? Então, minha esposa veio na frente, eu tive que ficar em Serra Talhada. Então, foi outro momento ruins. Eu já saí daqui de 1h da manhã para dar aula de 7 horas da manhã em Serra Talhada. Então, coisas que a gente passa, que quando a gente relembra, assim, a gente se entristece, porque não poderia ter passado por isso, né? Mas eu vi que ela foi um instrumento de Deus mesmo que nos auxiliou, porque tem o lado da minha esposa. Né? Minha esposa largou a vida dela para me seguir. Né? Então, quando eu fui fazer doutorado, ela largou o emprego e foi. Quando estava em Minas, estava empregado, eu fui para o Pará. Ela largou o emprego e foi. E é o desejo de voltar a ter esse convívio familiar, né? Com os pais dela. E minha filha foi assim, foi o decreto. Né? Disseram que eu não podia vir e minha filha disse pode, né? Então, através dela eu consegui. Obviamente que a gente tem pessoas aqui, né? Que nos apoiam, né? Eu destaco e sempre agradeço quando eu a encontro a professora Socorro, a nossa vice-reitora, né? Ela abriu os caminhos aqui, me orientando, faça isso, né? Na época, pró-reitora, né, de ensino, então me auxiliou, né? Fizemos todos os trâmites, né, internos e através do processo que eu abri tratamento, eu consegui vir. E hoje, assim, minha filha, ela está evoluindo no tempo dela. Ela não fala ainda, começou, chama pai, né? Diz algumas palavras, né, já está conhecendo o alfabeto. Então tudo é no tempo dela e a gente respeita. O que é que a gente, como pai e mãe, a gente tem que dar toda a condição que ela necessita. Então ela hoje é assim, eu me dedico, nós nos dedicamos muito a ela, não é? Mas ela foi um instrumento para a gente estar aqui hoje. Tá? Através dela que eu consegui assim
realizar o sonho, né? De estar aqui. De ter... Se não fosse assim, eu não tinha convivido esses últimos anos com meu pai, eu não estou dando assistência à minha mãe, né? Eu estaria longe, né? E ela foi assim, foi o que Deus colocou e disse, o senhor vai, né? Então, e hoje a gente se dedica a ela todo o tempo, tá? Muito bem. É uma alegria da casa. Pois é. E não só da casa, né? Na creche onde ela ficou quando era pequena e agora está na escolinha, né? Então, assim, no ano passado ela foi para a escola. Na creche foi assim, o maior choro, né? Desde o porteiro, da limpeza, a diretora, né? Para você ter ideia, a gente fez o aniversário dela na sexta-feira, que foi o último dia letivo, né, da escolinha dela, e fizemos aniversário, né, dela na escola. Aí a diretora da creche, né, que não, ela não faz mais parte da creche, foi lá no aniversário dela, né, porque tem esse carinho com ela. Ela é muito cativante, né, ela conquista todo mundo, assim, onde ela está, ela cativa. Ela fez agora dia 15, quantos anos? 7 anos. Você pode dizer o nome dela? Valentina. Valentina. É. Muito bem, pois dê os parabéns a ela, né? Quando ela, sua esposa, vocês assistirem a esse vídeo, fica esse registro também. Meus parabéns a ela e a você, a sua esposa, a sua família como um todo. E temos um filho, né, também, o Walter Neto, que tem 19 anos. Então, de Walter a Valentina foram 12 anos. Sim. De diferença, né? Então, ela veio, assim, Deus não tarda, nem antecipa, é na hora certa. Nós queríamos sempre, era um casal de filhos, né? Então Deus prometeu a gente um casal de filhos e tinha. Mas 12 anos se passaram para ela chegar no momento exato. No kairos, como a gente se diz em grego, né? No tempo certo. Muito bem. Walter, eu estou empolgadíssimo, né? E quero saber se até agora tem alguma coisa que você não falou, ou que falou e acha importante destacar mais, que eu não lhe perguntei, que eu não me atentei, eventualmente, por mais concentrado que eu fique na conversa como um todo, que você ache relevante falar, ou você está satisfeito com tudo que já disse? O que é que você quer colocar mais? Fique à vontade. Não, eu gostaria de destacar que a gente, assim, desde a minha trajetória, né, de vida, de criança, a escola, a universidade, né, na pós-graduação, sempre haverá alguém que nos ajude. Então, em todos esses momentos, com todas as dificuldades, em cada etapa da minha vida, eu tive uma pessoa externa que me deu apoio a que eu conquistasse, pessoas que ajudassem. Sim. Nessa trajetória. Aí tem muitas pessoas que eu lembro, sabe, de cada momento desse. Mas não vou citar porque isso é longo, mas o que eu quero dizer né, que a gente é amparado. Sim. Né? O homem, ele pode ser o pior exemplo do reino animal, mas também é o melhor. Então eu tive muito apoio dentro da universidade aqui, na graduação, né? Eu vim de família humilde, assim, a minha infância, né, a adolescência, todo mundo sabe onde eu me criei. Eu posso dizer, e todo mundo que assiste aqui de Recife vai saber onde é. Então, Porto e Mocotó-Lambó, em Afogados, né? Sei onde é, perto da Maré, da Imbiribeira, isso, por ali. Então, eu ali perto. Assim me criei, embaixo da ponte de Mocotó-Lambó, não tenho vergonha nenhuma disso. Pessoas lá, meus amigos, né? Todo mundo decentes, né? Uma comunidade que muita gente que passa ali acha que é marginalizada e não é. Né? Então, tenho ali muitos amigos. Tem a casa do meu pai, né? Que faleceu e um amigo meu mora lá, né? Ainda saio para pescar dali. Ainda tenho vontade de pegar caranguejo ali, né? E a minha infância foi essa. Vendendo ganhamum, né? Então foi assim, essas as recordações. Mas eu sempre tive o apoio de pessoas, desde lá, em todas as etapas. Só para você ter ideia, Rodrigo, eu vou dizer uma que me marcou, é o bem, o que você planta, você colhe, não é? Então, quando eu cheguei em Viçosa para estudar,
3 meses para receber uma bolsa. E uma pessoa que você não conhece chega para você e vê aquela situação. Quem ia pensar em mim, um estranho que estava 3 meses sem receber uma bolsa? Então, o colega Germi Porto Santos, da EPAMIG, de lá que é a empresa de pesquisa, né, de Minas Gerais, chegou para mim e disse: ô, Pernambuco, rapaz, como é que você tá? E aquele camarada me levou no supermercado, fez a minha feira, disse: quando você receber sua bolsa, você me paga. Então, é o cuidado, né? Eu acho que Deus coloca pessoas assim, né? Teria outros exemplos, por exemplo, hoje como é que se diz? Da Embrapa Amazônia Oriental, um colega, Valquimário de Paulo Lemos, também estudamos juntos. Na ocasião lá, quando ele estudava, ele precisava de um apoio e eu, recém-chegado, ele, diante de tantos amigos, eu o ajudei. E quando eu fui fazer o concurso lá no Pará, que eu nem sabia que depois de 3 anos eu iria fazer um concurso lá, e ele foi para lá, né? Quem me acolheu e me deu condições de ficar 15 dias lá em Belém. Então eu ajudei ele há 3, 4 anos atrás e ele me ajudou depois, né? Então veja como é assim, o que você planta você colhe. Então eu sempre me disponho a ajudar as pessoas, porque eu fui muito assim amparado, viu? Em todas as vezes que eu precisei, e até hoje assim eu sigo nesse sentido. Muito né? bem, você citou por 2 vezes como se você colhe o que planta, é praticamente o lema da UFRPE. Ex semine segis, que aportuguesando, né, transliterando, como disse, dá algo mais ou menos nesse sentido. Isso, o que semear e colherá. Exatamente. É o que está na Bíblia também em Gálatas, eu acho que é o versículo 5, que diz assim, que o que você plantar, você vai colher. Você vai colher. Né? Muito bem. Olha, eu estou satisfeito. Você está satisfeito com a conversa até aqui? Não, ótimo. É muito importante a gente testemunhar a sua própria vida, né? Sim. Certa vez eu usei as redes sociais para expor o meu ambiente onde eu vivi. Tirei fotos até com Eliezer. Eu levei Eliezer lá na casa do meu pai, na Mocotolombó. Né? A gente estava passando, eu disse: para aqui, vamos conhecer um pouco da minha história. E coloquei isso no Facebook. Porque às vezes a gente se coloca a contar a história dos outros e não conta a sua própria história. Né? Então eu aproveitei essa oportunidade e fiz, né, esse relato no Facebook à época, né, que era um meio muito utilizado. Não por querer aparecer, né, que eu acho que a gente não precisa estar aparecendo, mas como um exemplo também, né, um exemplo. Né? Um exemplo assim que eu coloco é que a gente, mesmo em condições, né, ruins, desfavoráveis, mas a gente sempre tem a opção da boa escolha, né? Então, eu tive essa felicidade de enveredar pelos estudos e tentar mudar, né, a minha situação. E hoje eu consigo dar uma condição melhor para os meus filhos, para minha família, para minha mãe, né? Para todos que estão ali ao meu redor, né? Muito bem, eu agradeço muito a sua vinda aqui. Agradeço mesmo, né? Sua confiança, sua entrega, sua disponibilidade em vir e da maneira como você está participando. E agradeço a quem nos escutará, a quem nos ouvirá, a quem nos vem acompanhando desde então. Esse é o episódio, é o vídeo, é o momento registrado da conversa, entrevista, que está finalizando esse semestre, que vai ser interrompido na próxima sexta-feira, dia 20/12, e retomará as aulas no dia 20/1. E eu fico agradecido demais por tudo que a gente fez aqui. Até uma próxima.